A videira. A videira é o tema deste nosso estudo que temos feito já há 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses. Na verdade, nós estamos fazendo um passeio pelos capítulos 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Como um resumo do Evangelho de Cristo, da boa nova de Deus para o ser humano. O Evangelho de João é um evangelho fascinante, fascinante. Compreender como um todo o que João quis dizer naquele momento àquelas pessoas, por que ele escreveu como escreveu. E decidiu relatar certos aspectos da vida de Cristo de maneira diferente, com uma outra ótica, olhando por um outro lado, dentro da sua teologia, já que o Evangelho de João, ele tem características diferentes de Marcos, Mateus e Lucas, que são os chamados sinóticos. Essa palavra significa que eles têm uma mesma ótica. E João descreve os mesmos fatos olhando de um outro ângulo, revelando coisas fascinantes sobre a pré-existência do Verbo Jesus Cristo, a sua encarnação e toda a sua obra e a sua vida que brota no interior de quem crê e explode numa comunidade de pessoas movidas pelo reino de Deus que habita nelas, pelo Espírito Santo de Deus que se move dentro delas. E nestes próximos domingos, permanecendo ligados ao texto do capítulo 15, que somos ramos de uma videira e a partir dele damos fruto, a partir da videira damos o nosso fruto, nós vamos começar a compreender a obra do Espírito de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus, que é exatamente quem opera dentro de nós o reino, é quem nos ensina, é quem nos alerta, é quem nos vivifica. A visão, por exemplo, do apóstolo Paulo nas suas epístolas sobre o Espírito Santo de Deus, é a visão de uma experiência vivificante com a própria pessoa de Deus. E falar sobre o Espírito Santo de Deus é um grande desafio nos dias de hoje, onde o Espírito Santo é visto como uma força. As imagens colocadas no Novo Testamento, que em momentos distintos e em contextos distintos demonstram a sua ação, como um vento, como um fogo, como o poder, como vida, levam muitas pessoas a olharem para o Espírito de Deus como se fosse uma coisa, como se fosse uma manifestação, como se fosse apenas uma instrumentalidade de um poder, mas não como o próprio Deus e a pessoa do próprio Deus. Não como relacionamento transcendente e pessoal com o próprio Senhor, mas exatamente como algo que se recebe, que se tem. E quando a gente fala sobre o Espírito Santo de Deus, ou quando a gente anuncia assim, olha, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a única coisa que vem na mente das pessoas é que nós vamos falar sobre poder, milagres, profecias, línguas e curas. Pronto, falamos de 5 coisas que resume tudo. Eu já sei que é para a gente ter poder, para a gente fazer milagre, para a gente profetizar, curar e falar em outras línguas. Como se o Espírito Santo fosse apenas uma gasolina que é ativada e que nós pagamos um preço para receber como um pacote. Como se nós fizéssemos o download de alguns plugins no nosso sistema e esses aplicativos fizessem parte agora da nossa vida. E quem tem esses aplicativos é porque fizeram esse download através das suas ofertas, através das suas campanhas, através de algum ritual religioso, através de um ritual místico, enfim.
e que receberam esses aplicativos e agora possuem esses poderes e capacitações, e isso as torna pessoas mais espirituais e acima das outras. É uma pena que esse tipo de visão sobre quem é o Espírito Santo de Deus seja tão forte, tão poderoso, esteja tão presente na nossa vida. Digo isso de forma geral. É algo que nós crescemos aprendendo, apesar de compreendermos que é a terceira pessoa da Trindade. Pois bem, vamos ao texto. Nós vamos começar a ler João capítulo 15, o capítulo em que Jesus fala sobre a videira, a partir do verso 26. E nós vamos até o capítulo 16, verso 7. Então eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Lembre-se que no final do capítulo 15, Jesus está falando sobre a perseguição que aqueles que são dele teriam. Você se lembra disso? 2, 3 domingos atrás falamos sobre isso. Ligados à videira, damos frutos, mas seríamos perseguidos. E no final do capítulo, Jesus diz isso aos seus discípulos. Vamos lá então, João capítulo 15, verso 26, 27, até João capítulo 6, verso 7. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha que incrível. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, é o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele vai falar de mim. E vocês também vão falar, vocês também vão testemunhar, porque estão comigo desde o princípio, vocês entendem o que está acontecendo. Aí começamos o capítulo 16. Eu falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Ele está falando da perseguição. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar, pensará que com isso está prestando culto a Deus. Olha que louco esse versículo. Vocês vão ser perseguidos por gente que vai dizer, estamos perseguindo vocês em nome de Deus. Estamos matando vocês e isso é agradável a Deus, é um culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Senhor, fala ao nosso coração e nos abençoa, nos edifica, enche-nos de sabedoria da tua parte, para que possamos ser edificados na tua... Um outro texto, vire 2 páginas atrás aí a sua Bíblia, João capítulo 14, versos 16 e 18. Antes da parábola da videira, Jesus estava à mesa, na última ceia com os seus discípulos. E ele diz assim, eu pedirei ao Pai e não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Eu não deixarei que vocês fiquem órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador. Por que Jesus diz um outro Consolador? Essa palavra que nós traduzimos como Consolador, a palavra Parácletos, ela é traduzida no Novo Testamento como advogado ou consolador. Na história desse verbete, desta palavra,
traduzida, ou no entendimento de um advogado, alguém que defende e que fala a respeito de um outro alguém. No Novo Testamento, naquela época, o desenvolvimento desse termo era um pouco mais abrangente. O sentido de consolador como um substituto, ou como alguém que, como Jesus disse, ele vai lembrar vocês das coisas que eu disse. Também como alguém que exorta, ensina, e através da sua maestria, ele traz entendimento e crescimento. Eu li um comentarista que usa o termo um professor, um profeta professor. Talvez conselheiro seria também uma tradução para esse termo. O único que usa esta palavra é João. Na teologia joanina, nós só encontramos esse termo parácletos nas epístolas de João e também no seu evangelho. E ele apresenta Jesus Cristo, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, como sendo o nosso advogado. Dizendo que Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai. Eu não vou ler esse texto, mas você pode depois procurar 1 João 2:1. Ou seja, Jesus já era um consolador. Ele já era o Emanuel, o Deus que se conhecia distante, que nós, através da lei e da palavra dos profetas, imaginávamos como ele seria. Porque desde que Moisés recebe as tábuas da lei e traz a lei ao povo, não apenas os 10 mandamentos, mas toda a lei que dizia respeito às relações daquele povo como nação, as relações daquele povo com o seu Deus e todos os princípios que norteariam Israel. E depois as palavras dos profetas que exortavam e admoestavam a nação, os reis, os sacerdotes, também os escritos poéticos dos salmos, todos eles faziam um conjunto de escritos que, conforme eles iam sendo produzidos na antiguidade, a revelação de Deus ia se tornando cada vez mais forte para aquele povo. Quem ele é, quais são as suas ideias, o que ele pensa a respeito de, seu amor, sua graça, sua misericórdia. E através destas palavras, um gradual conhecimento do povo a respeito de Deus vai se desenvolvendo. Uma revelação progressiva de Deus acontece no Antigo Testamento. Você pega um Moisés, por exemplo, que dizia, qual é o seu nome? Vou falar com o faraó e não sei o seu nome. Interessante isso. É interessante como se falava de um senhor, mas sem uma relação pessoal. Até que Deus diz a Moisés, meu nome é Eu Sou. Eu sou o que sou. Você diz isso. Até que vem o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se transforma em carne e habita entre nós, e vimos a sua glória como primogênito do Pai, habitando entre nós. Isso é fabuloso. Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus para o ser humano, que começa com a lei e com os profetas, e vem progressivamente se desenvolvendo, até que o próprio Deus em carne se apresenta diante dos homens. E tudo aquilo que foi escrito a respeito dele, e todo o seu ensinamento, e todos os seus princípios, e todos os seus sentimentos, e todo o seu amor, e a sua graça e misericórdia, e todas as suas direções, e todo o seu plano, na verdade toda a sua lógica se transforma em gente. O Logos se faz carne e habita entre nós. E olhar para Jesus Cristo era exatamente ver nele o ser humano que nós deveríamos ser, ao mesmo tempo que ele nos revela como esse Deus é para nós.
Ele é Deus conosco. E quando ele diz, vocês precisam estar ligados a mim, como um ramo está ligado à videira. Porque vocês não têm vida, se vocês não estiverem ligados, vocês vão morrer, vocês vão secar. Mas se vocês estiverem ligados, vocês têm vida em vocês. E tudo que vocês fizerem será fruto desta relação. A vida de vocês e a lógica da vida de vocês, o porquê são o que são, porque fazem o que fazem, está ligado ao fato de que vocês são ramos desta videira. E quando Jesus diz aos discípulos, por isso vocês serão perseguidos. Nós vivemos num mundo onde, cada vez mais, apresentarmos um princípio de retidão vai se tornar algo problemático. Já era naquela época, e também é nos dias de hoje. O Evangelho não nos dá espaço para acomodações das vontades da nossa carne, do nosso ego, nem do espírito da época, que controla, coordena e se manifesta no meio dos homens. Se Jesus foi perseguido por falar verdades e por falar de um amor e por pregar o reino de Deus, nós também seríamos. E por isso ele diz, eu preciso ir, vocês estão tristes, mas eu sou um consolador, eu sou o Emanuel. Para quem não estava na região da sombra da morte, renasceu-lhes a luz, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E quando o Emanuel apareceu, nós nos sentimos em paz, Deus está entre nós. E agora nós podemos ver a sua glória. Mas se você partir, Jesus, nós vamos ficar órfãos. Se o ramo não está aqui, de quem a gente aprende? Aliás, se o tronco não está aqui, se a videira não está aqui, de quem a gente aprende? Essa relação pessoal que a gente tem com você, que a gente senta na mesa e você parte o pão, que a gente anda pela Galileia, pela Judéia, que a gente vem para Jerusalém e você vai falando as coisas e nos ensinando. Que você testemunha e fala do amor do Pai e fala de quem Ele é, e isso nos é revelador. Eu quero ler com você João capítulo 1, verso 18, onde João diz assim, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. É isso, Jesus. Você está revelando para nós quem é o Pai. Você está interpretando para a gente quem é o Pai. E nós podemos ver Deus através de você. E os discípulos estavam tristes com as palavras de Jesus, porque ele partiria. Mas ele disse, mas eu vou deixar para vocês, como disse o texto que nós lemos em João 14, eu não vou vos deixar órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. Aqui com o termo halos, do grego, que significa outro, mas um outro da mesma natureza. Existe também a palavra heteros, que também significa outro, mas de outra natureza. Eu já falei sobre isso aqui. Uma cadeira e outra cadeira, halos. As duas são cadeiras, é uma e outra. Uma cadeira e uma câmera de transmissão, é uma outra coisa, de outra natureza, com um outro objetivo. E que provém de um outro lugar. Esse é o hétero, é outra coisa, é diferente. O halos é o da mesma natureza, esses são termos gregos. Quando Jesus diz, eu vou mandar um outro Consolador, ele está dizendo, eu vou mandar um halos Consolador. Vou mandar um outro da mesma natureza, ele procede do Pai. Ele é igual. A Trindade é vista aqui, onde o Filho vai e o Pai, a pedido do Filho, envia do seu Espírito. E ele diz, ele vai lembrar vocês de tudo que eu tenho falado. Ele vai testemunhar para vocês o que eu tenho falado. E ele estará com vocês e habitará em vocês. A relação pessoal e próxima do Jesus em carne
passaria a ser uma relação transcendente, uma relação espiritual. Ele não estaria mais no meio de 12 os ensinando. Ele estaria agora, através da sua igreja, testemunhando para o mundo. Ele estaria dentro de cada um deles e estaria dentro de todos aqueles que passassem a crer em Cristo como único Filho. Esta ligação da videira, que por um tempo eram os discípulos andando ligados ao Filho de Deus, Jesus, sentando-se com ele à mesa, como João, reclinando a sua cabeça no seu ombro, acordando de manhã e dizendo: e aí Jesus, vamos tomar um café? Naquela época não tinha café. Vamos tomar uma água, vamos comer um pão, vamos tomar um vinho, vamos comer uma uva, um azeite com pão, sei lá o que tinha naquela época. Uma carne de cordeiro com ervas amargas, no caso da Páscoa. Eles tinham acabado de fazer a ceia da Páscoa. Enfim, não seria mais esta ligação. A ligação com a videira passaria a ser uma ligação em espírito. Talvez numa simbologia interessante de que a seiva que vem da videira e que na ligação passa por aquele ramo e gera de maneira misteriosa e milagrosa um fruto como um presente da natureza a nós. O que parte de Cristo e do Pai, o agricultor, é exatamente o seu Espírito que agora passa a habitar dentro de nós. Sim, é a pessoa do próprio Deus, que da mesma forma como Cristo caminhava com os seus discípulos e lhes falava a respeito do Pai e das coisas de Deus, da mesma forma esse Espírito dentro de nós nos fala e nos lembra e testemunha deste Filho, porque Ele é o próprio Deus, é o Consolador da mesma natureza que agora está dentro de nós e habita em nós. Que continua a nos revelar Deus. Hoje pela manhã eu estava me preparando para vir para a igreja, pensando nisso, nessas palavras. Que essa que eu estou fazendo hoje é uma pregação elementar, fundamental da nossa fé. Coisas básicas da nossa fé. É nisso que cremos. E eu falei, poxa, será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo sobre isso? A gente tem pouco tempo para falar de certas coisas que às vezes podem colocar minhoca na cabeça ou pulga atrás da orelha das pessoas. Por que falar, por que não falar, por que falar, por que não falar? Mas eu vou falar. Nós evangélicos, desculpa eu falar isso. É difícil falar essas coisas. Porque eu não sei se eu sou um evangélico. Dentro das premissas da grande maioria, da massa dos evangélicos do Brasil. Mas enfim, deixa esse assunto para um outro dia. Mas todas as igrejas chamadas evangélicas que nós temos na nossa nação, acreditam na mesma Bíblia. Elas leem a mesma Bíblia. Uma pessoa que dá uma aula na internet está dando uma aula da Bíblia. Uma pessoa que está orando por uma outra pessoa faz isso com fé na Bíblia. A pessoa que ora e diz assim: eu vou orar e você vai ser curada, ela dá uma profecia lembrando de versículos da Bíblia. E a outra que ora diz: eu não vou profetizar, mas eu vou orar e Deus vai fazer a vontade dele, faz isso lendo textos da Bíblia. A pessoa que ora para que um milagre aconteça, ora segundo textos da Bíblia. E a que ora dizendo: Senhor, cumpra a tua vontade e não a minha, leu um texto da Bíblia. Aquele que diz: eu devo orar e dizer direitinho a Deus o que eu quero, porque Ele cumpre a minha vontade quando eu explico e digo a Ele exatamente o que eu preciso, leu a Bíblia. E aquele que diz: não é assim, não é você que pede a Deus o que você quer, é você que pede a Deus o que Ele quer, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Ele leu isso também da Bíblia.
A pessoa que unge pessoas na igreja, unge porque tem textos na Bíblia. E o que diz, eu não unjo, é porque também tem textos na Bíblia. Há pessoas que dizem, nós temos que dar o dízimo e tem que ser 10%, leu textos da Bíblia. E pessoas que dizem, não é mais 10% e não é mais obrigatório, também tiraram isso da Bíblia. Pessoas que dizem, se você trouxer aqui um dinheiro, você vai ganhar um milagre, ele usou um texto da Bíblia. E outros que dizem assim, não está ligado o seu milagre ao dinheiro que você dá, também tirou o texto da Bíblia. Pessoas que fazem campanhas de oração por dias sequenciais, viram exemplos disso na Bíblia. E outros que dizem, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, não é assim? Tiraram isso também do Novo Testamento, do Sermão do Monte, que também está na Bíblia. E a pessoa que diz, você tem que dar 7 voltas em torno de alguma coisa que você quer conquistar, leu esse texto em algum lugar da Bíblia. E aquele que diz, não são rituais que produzam milagres, também tirou esse texto lá dos Colossenses, de um lugar da Bíblia. E todos nós que dizemos somos cristãos, lemos a mesma Bíblia. E aí então, a pergunta é, a Bíblia realmente nos conduz? Eu costumo dizer isso aos alunos da nossa escola. Nós não acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos na nossa hermenêutica. O que é hermenêutica, Zé? Hermenêutica é a parte da teologia que se dedica à interpretação das Escrituras. A exegese, a parte da teologia que se preocupa com a interpretação dos contextos, os textos nos seus contextos de maneira original. E a hermenêutica que faz a aplicação disso para os dias de hoje. Cada um de nós acreditamos nas nossas interpretações. Entre o que está escrito e o que eu creio, existe a minha interpretação no meio delas. Mas eu quero deixar isso de lado para dizer a você que no dia que você disse, Jesus é o Filho de Deus, no dia que você disse, Deus é Deus, no dia que você acordou, nós chamamos isso de dia da nossa conversão, o dia que você disse, eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Talvez como eu não me lembro do texto que o pastor tinha pregado naquela manhã. Eu era um pré-adolescente. Mas meus olhos se abriram e eu disse, Ele é Deus, eu preciso andar com Ele, eu preciso segui-lo. Levantei minha mão e disse, o pastor disse, quem quer seguir Jesus? Eu falei, eu quero. Era o pastor Cornélio Dorta Bernardes. Isso aconteceu em 1977 para 78, eu não sei direito a data, minha Bíblia minha mãe me deu em 79, mas eu lembro que na Copa da Argentina eu já estava na igreja, então, a Copa da Argentina foi em 78, né, irmão? Então foi por ali. Eu não me lembro do texto, mas eu lembro que eu falei, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu tenho que segui-lo. Eu não sabia nada sobre a Bíblia, eu não tinha nenhuma exegese, e eu não tinha nenhuma hermenêutica sobre aquele texto que ele pregou, que eu não lembro qual foi. Mas Jesus Cristo disse, eu sou o Filho de Deus, eu disse, acredito. A palavra de Deus diz em João 1,18 que Ele nos revelou o Pai. E esse momento em que somos acordados, despertados ou despertamos, aqui existe anos ou séculos de teologia para se discutir a respeito da soterologia, sobre a salvação e como ela acontece. Eu acho que é um grande mistério de Deus. Como é que eu acordo, as escamas caem dos meus olhos e eu digo, eu sou de Jesus, eu vim dele e é para ele que eu vou segui-lo. Não é um convencimento teórico, apesar de depois disso a gente procurar estudar as Escrituras. E a própria Escritura nos diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pelo seu Espírito, a não ser por obra desse Espírito que revela Cristo para nós. É o próprio Deus que se revela a nós e a gente enxerga. Por quê? Não sei. Eu só sei que é assim.
E algo misterioso acontece conosco. Com alguns demora um tempão, com outros é mais rápido. Tem uns que acontece do nada, tem outros que sofrem para burro e depois abrem os olhos. Sei lá. Uns acontecem dentro da igreja, o outro acontece fora. Um é com o testemunho do missionário e o outro é assistindo um filme. Porque não são nenhuma dessas coisas, é o Espírito de Deus que testemunha de Cristo para nós. E aqui dentro alguma coisa louca e misteriosa acontece conosco. Eu sei que pergunta você está fazendo. Zé, qual das correntes interpretativas é a correta? A de Cristo. Ele é o único correto, nenhum de nós o somos. O conhecimento de Deus misteriosamente acontece, porque reconhecemos que somos pecadores e nos rendemos a Ele, e abandonamos o que somos, negamos a nós mesmos para tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E quando fazemos isso humildemente, nos arrependemos a cada dia, e queremos a comunhão do seu Espírito, porque é Ele quem nos revela, é o próprio Deus dentro de nós. E é Ele quem nos ilumina para que a gente leia as Escrituras e elas digam para nós aquilo que Ele quer dizer. E quando eu leio as Escrituras, mais cheio eu sou da presença desse Deus. Então mais humilde eu sou diante dEle e me arrependo e sei que nada sou. E mais comunhão eu tenho com o seu Espírito, e quando eu vou à sua palavra, o seu Espírito através dela fala comigo. E quando fala comigo, cada vez mais eu vejo que Ele é maior e é Deus e eu sou menor. E eu cada vez mais dedico toda a minha vida e me arrependo diante dEle e digo: Senhor, eu nada sou e eu preciso te seguir. E Ele vem para se revelar a mim e eu vou à sua Escritura e através dele Ele me fala que Ele é maior ainda e eu sou menor. Esse é um processo contínuo até o fim da nossa vida. Aqui no meio está a nossa teologia, a nossa interpretação, em algum lugar aqui. Eu não sei te explicar exatamente porque isso é um mistério de Deus, entre a palavra e o Espírito. O Verbo e o Espírito que habitam em nós, porque estamos ligados a essa videira, e essa ebulição de vida acontece dentro de nós. Uma coisa eu posso te dizer, é o pecado. E todo pecado é vanglória. Acho que foi São Tomás de Aquino que disse isso. É quando eu não me entrego à palavra e ao Espírito e não reconheço que nada sou, que eu quero extrair dela o que eu quero, e é que eu me esvazio dele porque cada vez eu tenho menos dele. E me aproximo dela para ver quais versículos fazem eu me dar bem, e aí eu sou maior e ele cada vez é menor. E quanto menos eu tenho dele, menos eu sei dele. E me aproximo da palavra para buscar o que eu quero e dizer o que eu quero e o que eu gosto. Para construir o meu império, é que eu tiro dela o que ela não diz e me afasto dele. Vamos ler João de novo, capítulo 14, agora de 16 a 20. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Olha que coisa louca, eles não veem, não foi revelado. É um mistério, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá. Ele falava sobre a sua morte, não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. E vocês também viverão. E naquele dia, ele fala sobre a vinda do Consolador. Vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Que coisa maravilhosa. Quando eu for, virá o Consolador. E quando vier o Consolador, vocês vão ter mais uma revelação. De verdade, o Filho está no Pai, eles são um.
Ele é um com o Pai, nós somos um com Ele, um com o Espírito, um com o Filho, um com o Pai. E essa revelação é obra do seu Espírito em nós. Não é uma força para nos dar apenas um poder. Não é só um sopro para que eu produza milagres, ainda que possam acontecer. Não é minimamente um dom que eu recebo, como o download de um aplicativo, para eu produzir coisas que os outros não produzem, apesar de que o dom é uma capacitação. Mas é uma visão muito mínima e pequena, quando enxergamos o Espírito Santo não como uma pessoa de Deus habitando e vivendo em nós, nos vivificando e nos revelando quem Ele é, nos dando direção na sua palavra e nos colocando cada vez mais como servos e Ele como Senhor. Olhar o Espírito Santo como uma força, um poder, um vento, um fogo ou um sopro, além de diminuir totalmente o que ele representa, ainda é tentar apenas instrumentalizar o poder de Deus a nosso favor, como se ele fosse apenas uma força que nos faz produzir algo. E o pior é que muitos fazem disso a totalidade da sua espiritualidade, da sua fé. A sua fé se baseia apenas nisso. E não na vida de Deus, de uma total reprogramação da nossa cabeça, de uma total reconstrução do nosso ser. Porque este encontro misterioso com Cristo mexe com a maneira de sermos, a nossa ontologia, como nós somos. Nós que éramos mortos nos delitos e pecados, por causa do pecado original, e estávamos na escuridão, agora passamos a viver. E o Espírito Santo é o dom da nossa salvação. Ele é o presente de Deus. John Stott diz que a descida do Espírito em Pentecostes é o último ato da obra salvífica de Cristo. Nascer, fazer o seu ministério, ser perseguido, morrer, ressuscitar, subir e nos dar o seu Espírito. Essa é a obra completa da salvação, e o Espírito Santo, nós vamos falar mais adiante sobre isso, ele é este selo de que somos de Deus, porque o próprio Deus agora habita entre nós. E o Jesus que andava com 12 e tocava em muitos, agora se espalha dentro de todos para tocar a todos. E a igreja nasce como uma comunidade do Espírito Santo. Por um alinhamento dos planetas, em 1992, recém-casado, eu estive no CLAD 2, um congresso latino-americano de evangelização, que aconteceu em Quito, no Equador, um congresso de 15 dias. Uma das suas palestras foi sobre a igreja, a comunidade do Espírito Santo. Ela é a assembleia, o ajuntamento de pessoas tão heterogêneo, tão múltiplo, mas ao mesmo tempo tão unidos, porque todos eles encontraram a vida que brota do Espírito que passou a habitar em si. Todos eles são transformados a cada dia por esse Espírito que testemunha de Cristo para nós e nos leva às Escrituras e nos coloca no nosso lugar e nós o buscamos, Ele nos leva a palavra e Ele vai revelando a cada dia o Pai e o Filho e formando o Filho dentro de nós gradativamente. A cada momento construindo Cristo dentro de nós pela sua presença em nós. Para que essa igreja seja uma comunidade que demonstre para o mundo que o reino está aqui. Que aqui está o Filho de Deus habitando entre os homens. E a igreja é o grupo de pessoas que tem as suas relações e as suas individualidades curadas e geradas pelo Espírito. E vivem uma comunhão que evidencia que o Espírito Santo de Deus está ali. João capítulo 14 é o último texto que eu quero ler hoje, versículos 2 e 3.
Jesus diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E com esse texto eu vou falar a última parte do sermão de hoje. Nós estamos numa sequência. Quando Jesus diz, eu vou para o Pai, vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar o Espírito, ele também diz, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. E a gente fica pensando sempre no minha casa, minha vida, nós ficamos sempre pensando no nosso apartamento, cada um vai ter um compartimento, vai ter uma salinha, vai ter um lugar que ele foi preparar para nós. Escatologicamente, ou seja, falando do fim, falando do novo reino que virá, do futuro, da nossa redenção e da eternidade, sim. A nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, uma nova existência redimida com o reinado de Cristo, sim. Teremos esse reino eterno, preparado por Deus, para que vivamos nele. Esse é um dos motivos pelos quais somos ridicularizados. Nós acreditamos na eternidade, acreditamos que a gente vai para lá. Seremos redimidos. Ponto. Porém, João vem e diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Algo presente. O reino está aqui. E quando Jesus veio para ser batizado, aí ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você deveria ser batizado por você, você vem até mim. E Jesus diz, não, mas você tem que cumprir o que está escrito. E ele vai, batiza Jesus, e Jesus começa o seu ministério. O reino já tinha chegado. Onde Jesus caminhava, ele havia chegado. Ali estava. Você quer saber um lugar bom para você estar? É onde Jesus estava. Ele está curando aqui nessa casa, desceram pelo teto uma cama, para que o paralítico fosse curado. Ele entra na casa do Zaqueu, queria ser uma mosca para estar lá dentro, junto com eles, ver o que está acontecendo. Ele mora na casa da sogra de Pedro, que legal, quanto abençoada deve ser essa mulher, porque aquele lugar é bom, porque ele está lá dentro. Ou quando Jesus entra em Samaria, um lugar desprezado pelos judeus. Que sorte teve aquela samaritana, hein? A mulher que teve 6 maridos. Ela foi encontrar Jesus justo naquele poço. Que lugar abençoado foi aquele onde Jesus estava. Ela estava ali, junto dele. Ou quando ele entrou na coletoria, onde ficavam os publicanos, que lugar maldito. Mas foi ali que ele escolheu Mateus para ser seu discípulo. Puxa, como eu queria estar naquele lugar, sentado naquela cadeira, para ele escolher a mim. E nós ficamos santificando e ungindo lugares e nos esquecemos que qualquer lugar é qualquer lugar. Mas o lugar onde Cristo está não é um lugar abençoado porque aquele lugar é abençoado. Não adianta eu ir ali fazer 1000 orações naquele lugar. Deus não fica preso a lugares, a pedras. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua presença é o lugar, ou torna qualquer lugar abençoado. Porque Ele é o lugar onde nós queremos estar. Ele é a videira onde nós queremos estar ligados. Quando Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês, existe um sentido duplo. O sentido da eternidade, eu virei para tomar vocês e levá-los para lá, verdade. Mas o reino já chegou. E aonde eu estiver, esse lugar é um lugar que vocês vão querer estar e que eu preparei para vocês. Nesse sentido, a igreja de Cristo, não o prédio, não a instituição, não a denominação, não a placa, nem o programa. Eu estou dizendo o grupo de pessoas que se alinham com o Evangelho, que têm o Espírito e a palavra e que vão sendo transformados e se tornam a comunidade. É um lugar que Deus preparou para nós. Aonde Jesus nos busca nesse mundo e nos coloca dentro dele. Não a instituição, mas ao corpo místico. A igreja de Jesus Cristo, a reunião destas pessoas, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, é um lugar onde o ser humano queira estar. E quando tem 2 ou 3 ou 4 reunidos, e a gente vê ali dentro o Espírito de Deus, ali são ramos, ali tem fruto, ali tem vida, ali tem paz, ali tem justiça, ali tem misericórdia, ali tem amor, ali tem vida, ali tem graça.
E aquela reunião de pessoas que não é uma placa, que não é um império religioso, que não é venda de milagres, é uma reunião de gente que tem Deus dentro delas porque estão ligados à videira. É um lugar que Jesus preparou para que outras pessoas queiram estar. E era para o povo olhar em volta e falar: rapaz, eu posso ficar aqui com vocês? Minha pergunta, e com essa pergunta eu encerro essa pregação desta manhã. Temos que ser essa comunidade. Essa comunidade. Nós não podemos ser um grupo chamado do que quer que seja, o nome que quer que seja. Vou usar um qualquer. Evangélicos, que as pessoas olhem e digam: aí tem. Que as pessoas olham e digam: ó, aqueles líderes ali. Ei, esses caras estão fazendo. Que os proeminentes na sociedade que partem desse grupo, as pessoas olham e digam: mas que raio que esse cara está fazendo? Que líderes ou empresários que partem para a sociedade e emergem desse grupo, as pessoas dizem: eu não quero andar com esses caras. Que os políticos que emergem dessa comunidade, o povo olha e diz: oh meu, o que esses caras estão fazendo? Mas o que é isso? Que raio é isso? Isso vale para mim e para você. Somos ramos ligados à videira, que não vivem para si, mas vivem a serviço dele, videira Cristo, e do agricultor que é o Pai, recebendo em si a presença pessoal do próprio Deus, e gerando frutos que demonstram que há uma videira e um agricultor e um Deus habitando aqui. E somos a igreja, que é um lugar preparado, onde ainda se encontra a graça, a misericórdia, a vida, a alegria, a paz, amor, domínio próprio, mansidão, justiça, equidade, igualdade. E aonde o mundo diz: tem alguma coisa diferente no meio daqueles caras. Acho que é esse negócio de reino que chegou.